AudioJungle. Olá, pessoal! Desejo um ótimo dia ou noite para você que me escuta. Meu nome é Maria Fernanda E eu sou Sara Cardosim. e esse é o 6º episódio do podcast Pode Ensinar-te, projeto desenvolvido para a disciplina de Artes Visuais e Teorias Pedagógicas Zoom do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UDESC e coordenado pela professora doutora Viviane Basquirotto. No episódio de hoje, falaremos sobre a escola que queremos e as pedagogias que encontramos. Tema embasado no capítulo 4 com o título de A Escola que Queremos, instância onde a pedagogia se faz prática docente, do livro Filosofia da Educação, de Cipriano Carlos Lucchesi. Antes de continuar, aconselhamos que, se caso ainda não tenha escutado os episódios 2 e 3 do podcast, que pare, volte e ouça em sequência as explicações sobre as teorias pedagógicas liberais e progressistas. O entendimento desse episódio será mais fácil com esse conhecimento prévio. Agora, dados os avisos, vamos para o conteúdo de hoje. Para começar, precisamos esclarecer as origens da escola como conhecemos atualmente. No 4º capítulo do seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, Dermeval Saviani discorre sobre as raízes históricas da escola. Para o autor, a partir do momento em que se instaura uma classe ociosa, ou seja, cuja existência é garantida pelo trabalho de outras pessoas, surge a escola. Nas palavras do mesmo, abre aspas, escola, em grego, significa o lugar do ócio, o tempo destinado ao ócio. Aqueles que dispunham de lazer, que não precisavam trabalhar para sobreviver, tinham que ocupar o tempo livre, e essa ocupação do ócio era traduzida pela expressão escola. Fecha aspas. A partir da época moderna e com a crescente urbanização, há uma certa universalização da escola básica, que antes disso, para as classes populares, não era o caso, sendo o aprendizado feito por meio do trabalho. É claro que essa universalização que citamos não significa uma igualdade no que se é ensinado para as classes dominantes e para a classe trabalhadora, mas há aqui a raiz da escola atual. Ou seja, nas palavras de Lucchesi, abre aspas, à medida que a organização da sociedade foi adquirindo a forma de divisão de classes, um segmento dominante e um segmento dominado, e que a organização social foi exigindo formas de ação mais complexas devido à ampliação de sua produção, foi crescendo a acumulação das experiências sociais, foi se tornando necessária uma educação mais estruturada e institucionalizada. Fecha aspas. Então, de forma resumida, a escola é uma instituição advinda de um processo histórico para garantir a formação sociocultural de determinado povo. Contudo, essa função sempre esteve marcada por desigualdades. Historicamente, as elites controlam o acesso à escola e ao conhecimento propagado na mesma. Quando nos atentamos à educação no cenário brasileiro, há ainda a perspectiva da colonização. Na colônia, além de todo o processo inicial de doutrinação religiosa exercido pelos jesuítas e que aconteceu atrelado à colonização, quem posteriormente poderia de fato ter acesso a qualquer tipo de educação mais específica eram os proprietários de terras e os comerciantes. Essa conjuntura ainda se reflete no período atual. Apesar de existir ensino público no país, quem continua tendo permanência garantida e acesso ao ambiente escolar, em sua grande maioria, são as gerações descendentes das classes mais abastadas do período de colônia, sendo essas pessoas majoritariamente brancas e de classe média alta. Há claras motivações políticas por trás deste processo. Abre aspas. O alijamento das camadas populares da educação institucionalizada não se dá por acaso. Tem um objetivo muito mais claro: impedir o acesso do segmento dominado ao saber. Fecha aspas. Apesar dos fatos apresentados pelo autor, o mesmo ressalta que, embora a escola seja controlada pelas classes dominantes da sociedade desde seu início, isso não remove o seu benefício enquanto instituição para todos. As pedagogias que encontramos atualmente e no período que o livro foi escrito podem ser vistas como uma grande salada,
uma mistura principalmente de práticas mais tradicionais e escolanovistas. Para o autor, naquela época, as pedagogias transformadoras não teriam conseguido ainda se instaurar no país. Isso nos leva a uma reflexão. Atualmente, será que esse ainda é o cenário que temos? O autor questiona, assim, abre aspas, qual seria então o conteúdo que definiria a escola que queremos? Fecha aspas. Como já exposto anteriormente, um dos intuitos da prática pedagógica é a assimilação e transmissão dos conhecimentos acumulados por uma sociedade. A partir disso, vimos ainda que as classes menos abastadas dessa mesma sociedade, historicamente, não tiveram o mesmo acesso a esse conhecimento. Este acesso que aqui citamos não se trata apenas de uma regurgitação de fatos históricos sem nenhuma contextualização, por exemplo, mas sim da, abre aspas, possibilidade de acesso de todos os seres humanos a todos os tipos de conhecimento, assim como as diversas metodologias de abordagem dessa realidade, fecha aspas. O autor ressalta não apenas o domínio dos conteúdos, mas também dos métodos utilizados para a obtenção desses conhecimentos. Abre aspas. Socialmente, a apropriação dos conhecimentos é um direito de todos os seres humanos. Esses conhecimentos foram produzidos dentro da sociedade e, por isso, a ela pertencem. Sociedade aqui é entendida como o conjunto de todas as pessoas que nela convivem, e não somente os elementos privilegiados do segmento dominante, fecha aspas. Falamos bastante sobre conhecimento e sobre como os estudantes se apropriam do mesmo, mas o que significa conhecimento para o autor? Ele resume brevemente neste capítulo o que toma por esse conceito. Abre aspas. Conhecimento significa uma forma de entendimento da realidade, ou seja, uma forma de compreensão de alguma coisa, tanto no seu modo de ser quanto no seu modo de operar com ela. O conhecimento não é apenas uma forma de obter e reter informações, é muito mais que isso. É uma forma de entender a realidade como ela é e no seu funcionamento, a partir dos múltiplos elementos que a explicam. Para combater e vencer uma doença, é preciso saber o que ela é e como age. Para travar uma luta política com chances de sucesso, é preciso entender o funcionamento da sociedade em que se vive, e assim por diante. O conhecimento é, portanto, um instrumento de vivência e de sobrevivência. Não significa apenas uma ilusão da mente. Fecha aspas. Mais que quesitos de aprendizado, o autor ainda destaca mais dois núcleos fundamentais de atenção na escola. O segundo engloba a necessidade de ensinar os estudantes noções de comunidade e do que ele chama de espírito de coletividade. Não que necessariamente seja algo que deva ter atividades específicas para que se ensine essas ideias, mas que tudo que é ensinado deve conter esse pensamento como um guia de alguma forma. Já o terceiro núcleo se trata da atenção do educador dentro da escola e da afetividade das crianças e adolescentes. Abre aspas. Ninguém se entrega a uma atividade com alegria e prazer sem que tenha um interesse positivo em relação a ela. Então, os educadores em geral deverão estar atentos aos aspectos afetivos, na medida em que estes são condições fundamentais para a participação tanto no processo efetivo da aprendizagem dos conhecimentos, como para a formação do espírito de solidariedade, como para a participação nas mais diversas atividades grupais. Fecha aspas. Para finalizar o tópico de hoje, então, trazemos mais uma citação de Lucchesi, que finalmente responde à pergunta sobre a escola que queremos. Abre aspas. Em síntese, a escola que queremos é aquela onde os educadores estão profundamente interessados na educação dos seus alunos. Para tanto, trabalham efetivamente para que os seus educandos adquiram os legados culturais elaborados pela humanidade, que formem um espírito de solidariedade de um modo afetivamente positivo. Fecha aspas. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje.
discutimos a origem da escola, as pedagogias que encontramos no cotidiano e o desafio de construir a escola que queremos, embasado no livro de Lucchesi e com o apoio de Saviani. Mais importante é lembrar que não existe escola neutra. Toda prática escolar expressa um projeto de sociedade. Esse foi o episódio 6 do Pode Ensinar-te. Obrigada por ouvir e até o próximo! Audio Jungle.